Olá! Passamos a apresentar Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto promovido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica com o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter, além do apoio de várias instituições comprometidas neste estudo transdisciplinar das possíveis e inexoráveis relações entre o direito e a literatura. No programa de hoje abordaremos a tríade Oresteia, de Ésquilo, e contará com a presença da professora Carla Borges, professora do curso de Letras da Uniriter, e com o professor Darcy Guimarães Ribeiro, professor do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. Feita a apresentação, nós estamos na nossa segunda temporada do Direito e Literatura, é o nosso 24º programa, e estamos muito satisfeitos com isso. E a professora Carla pode fazer o resumo desta tragédia, enfim, do Ésquilo para nós. Com certeza. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar os debatedores, o professor Lênio, o professor Darcy e aqueles que nos assistem, e dizer que a Oresteia, essa trilogia, Orestia para alguns, ela foi encenar as 3 peças, foram encenadas no século V, em 458 a.C., e na ordem, Agamenon, Coéforas e Eumênides. As 3, digamos assim, o índice de tragédia, de violência, é muito grande, também de castigo, punição, as 3 obras trabalham com morte, com vida, com ressurreição, na verdade, com libertação. O nome Oresteia, na verdade, advém do fato de Orestes ser aquele que termina a saga da família, da família dos Atridas, porque é uma família que tem uma maldição terrível, realmente filho mata pai, o pai mata os filhos, ou melhor, o irmão mata os filhos, e dá de comer ao pai sem que o pai saiba. Quer dizer, é um elo de dor, e um elo digamos assim, de tentativa de redenção, tentativa de expurgação, na verdade, de vingança. Nós temos aí 3 trilogias, nessa trilogia, na verdade, tem 3 peças que o foco realmente é a violência e a expurgação desses crimes na vingança. Sempre o foco é a vingança. E o término disso, a Eumênides, seria talvez a mais importante delas, porque faz o término com a redenção, com a libertação de Orestes através de um tribunal. E esse tribunal, ele inicia, ele é a fundação do direito moderno. E daí talvez resida uma das importâncias dessa famosa tragédia do Ésquilo. Muito bem. O professor Darcy, atravessando o tempo com a Oresteia, no que isto é importante até hoje para o direito? A importância disso reside, professor Lênio, especificamente porque as instituições, àquela época criadas, mesmo que de uma maneira mais incipiente, ainda predomina até hoje. A ideia do Tribunal de Areópago, em que a Ateneia preside, a retirada da lei do talhão, a transmutação hoje da violência, que Bourdieu chamaria de violência simbólica. Esta passagem é muito importante porque coloca o destino dos homens pelos próprios homens. E a própria Ateneia, numa passagem, ao estatuir o julgamento através do tribunal, ela estabelece os juízes como o próprio povo, elemento central do comando dos seus destinos. E ela estatui especificamente uma transmutação entre as ideias de divindade, de juramento, especificamente para o predomínio da linguagem, na medida em que a ideia de justiça vai se construindo por acusação, defesa, advogado da acusação, advogado da defesa, vai se construindo uma ideia de justiça em termos argumentativos, verbalizado, que antes era feito através de uma simbologia, de uma maneira mais simbólica. Modo de institucionalização. Professora Carla, isso é 5 séculos antes de Cristo, e naquele momento, quer dizer, quando a explicação da realidade pelo mito, E
E a gente costuma dizer também que quando o logos suplanta o mito, né, ao mesmo tempo também nesse século V há o quinto, sexto, enfim, ali há o Platão, pela boca de Sócrates, enfim, o grande livro que é o Crátilo, né? Mas veja como essa questão entre logos e mito, né, a importância que ao mesmo tempo se tem essa narrativa de Ésquilo fortemente, né, que coisa de 20 séculos antes. Sim, né? Ésquilo, na verdade, homenageia Atenas, né? Ao fazer essa obra, ele dá, na verdade, a Atenas o que é de Atenas, no sentido de democracia, ele realmente mostra, não é? Pensa em fazer a aliança ou mostrar a aliança entre Argos e Atenas, uma aliança que seria muito importante, não é? Estabelecendo a redenção, estabelecendo a liberdade. Então, Ésquilo, na verdade, era um crítico, não é? Inclusive do direito, não é? Então, ele pensa em estabelecer a nova, né, um novo direito, mas não deixando de pensar e não deixando de, digamos assim, reverenciar o mito, porque religioso como era, ele com certeza reverencia o mito sempre, mas dando alguma roupagem nova, não é? Esse talvez seja um traço importante do Ésquilo. E qual é o papel do mito especificamente? Bom, o papel do mito especificamente é justamente mostrar, né, essa luta, não é, entre as forças, né, mostrar que, na verdade, quem manda na justiça, na justiça original, na justiça primitiva, são os deuses. Embora os homens estabeleçam, instituam, os juízes sejam aqueles que instituam, né, um tribunal, claro, instituído por Atenas, mas que os homens possam deliberar, na verdade, a justiça é divina. E isso é muito claro em Ésquilo. A justiça é divina, embora pela mão dos homens, não é? Seria isso que o direito ainda guarda de mito? Com certeza, até porque Orestes, neste julgamento, ele é simplesmente um joguete na mão das divindades antigas em relação às divindades novas. Com certeza. Ele passa a ser, da catarse, da purificação, a defesa dele é feita veementemente por Apolo. Especificamente invocando um argumento... Que vai depor em favor dele. Que vai depor em favor dele, é um testemunho e um advogado. E ele, habilmente, Apolo, utiliza um critério fantástico de convencimento, aonde o próprio nascimento... Sofístico porque, naquele momento, também os sofistas, o debate, só para esclarecer também, é que os sofistas, naquele momento, estavam contrapostos com os pré-socráticos, nesta época, no livro Crátilo, que nós falávamos no início. É uma luta entre a razão, não é? E a sensibilidade, a razão. E esse tribunal tem de valor a função de justificar a justiça, não propriamente num termos divino, que até hoje não se retira este simbolismo, mas introduzir elementos probatórios, racionais, linguísticos, na própria construção do que uma sociedade entende como sendo melhor para si. E veja que o Tribunal do Júri, né, que é instituído ali no texto, na tragédia, na peça, ele tem o promotor que fala, quer dizer, tem a acusação que fala primeiro. O estilo é o mesmo até hoje. Os aristocratas. É importante dizer isso. Nós reproduzimos isso fielmente. É importante representar. Esses juízes vinham da aristocracia. Não é? Inclusive Ésquilo. Né? E essa é uma crítica que se faz até hoje ao Tribunal do Júri, ainda nos nossos tempos, que é o papel das camadas médios superiores que tomam conta do júri. A Palis faz o papel do juiz, ela fica exatamente no centro da discussão do tribunal. E em lados opostos ficam a acusação, não é, que são as eríneas, né, as fúrias na tradução romana, e do outro lado, contraposto, a defesa, que é Apolo, que serve de testemunha também, o que é interessante. Ele é o advogado de defesa, não é? E é o que, na verdade, premedita, na verdade não é que ele premedite, mas ele dá a ideia e ele, na verdade, o oráculo, não é? Diz a Orestes que ele deveria, na verdade, honrar a família, quer dizer, ele deveria matar. Então, uma necessidade, vejam, é quase involuntário no Orestes, ele tem uma necessidade de cumprir com seu destino, não é? De ter aquela consanguinidade, ter de vingar o pai, mas, ao mesmo tempo, o destino faz com que ele, ao vingar o pai, mate a mãe, o que é trágico, é bastante trágico. Quer dizer, ele é vingador e como é que ao mesmo tempo, então, ele é criminoso. Matricida e vingador. Aí vem toda aquela luta, não é? Entre a culpa,
não é? Justo. Ser culpado ou ser criminoso. Quer dizer, ele é o criminoso, mas e a culpa, né? Nós temos aí a ideia da culpa. Qual a culpa que ele tem nesse fato, não é? E vejam, quando ele limpa, digamos assim, a honra, não é? Faz... expurga, né, aquele crime contra o pai, ele ao mesmo tempo mata a mãe, que aí sim, não é? Quando mata a mãe, quer dizer, esse é o problema central da Eumênides. Ao matar a mãe, ele, na verdade, puxa para si a ira, não é? Daquelas divindades antigas que faziam toda a justiça, mas a justiça baseada no sangue, não é? E vejam o porquê que Palas, né, não busca um tribunal e não julga sozinho, quer dizer, de como também essa questão transição de passar para um colegiado, o povo, né, a responsabilidade também. Ir a pena. mesmo que sejam os arcontes, porque Claro. o importante nesta peça, eu considero, é que o próprio Ésquilo, que estava vivendo a democracia ateniense, que estava, né, se construindo naquela época, ele tenta justificar, né, uma maior intervenção do povo, Sim. né, através do julgamento, através do processo. E esta ideia da culpa é muito A peça, então, é um canal literário, Ela enfim, se confunde com a história. se confunde com a história. teatro. É uma narrativa Se fantástica. confunde com a história, um belo exemplo de história. E quem absorve muito bem isto é o livro do François Hoste sobre contar a lei. O capítulo 2 é todo destinado à tragédia de Ésquilo, a mostrar a ideia da responsabilidade, as pessoas, as erínneas atrás da culpa. Os argumentos do texto em si são fantásticos. Né? Da consanguinidade, a dialética ali que depois vai se estabelecer especificamente com Sócrates, Platão, Aristóteles, já, a meu sentir, dá uma ideia da grandiosidade do homem através da polis, porque 22 anos depois, Protágoras, mais ou menos a idade de Protágoras, ele vai enunciar que o homem é a medida de todas as coisas. Se nós formos hoje no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, a frase que está lá é que o homem é a medida de todas as coisas. Esse fechamento da trilogia, a libertação de Orestes, que é uma libertação pelo voto de Minerva, não é? É uma libertação simbólica também. Minerva acaba libertando, não é? O Orestes. Por isso que o voto de Minerva até hoje... Ficou até hoje o que o voto nós de guardamos Minerva. de mitos Exatamente. no direito, né, a questão divindade, o crucifixo, a cadeira mais alta do juiz, a questão do voto de Minerva, que é o voto de desempate, o que salva o personagem. Não, são três pontos fundamentais. Essa libertação, não é? A formação do Areópagos, não é? Porque é muito importante essa formação desse conselho de Desse juízes. conselho, Então, a exatamente. formação mostrando o século V, né? A inovação, uma utilidade para esses juízes Claro. que já perderam a sua utilidade administrativa e política. E ainda, o terceiro ponto importante seria exatamente a transformação das erínneas que ficam furiosas com né, o veredito em Eumênides. Essas mulheres que eram mulheres nefastas, sombrias, que eram tinham uma aparência horrível, né, negro, Cabelos vestido de negro, cobra, com os cabelos olhos injetados de assados sangue. em cobras, olhos com sangue, não é? E viviam na noite, são entidades da noite. Elas são transformadas para que ficassem mais felizes, não é? Para que a Num sua ira segundo exatamente, são em um segundo momento, porque não aceitam o veredito, são transformadas por Convencimento Palas, da própria Atena. exatamente, em Eumênides, que são protetoras da polis, que são aquelas que zelarão pelo direito. E aí, enquanto os homens dormem, elas devem proteger o direito. É muito simbólico o término. E né? se Ela tira a vai- ideia da acusação pela acusação também, enfim, Exatamente, da culpa pela culpa. Para quem está ligando agora, o nosso programa hoje está discutindo Ésquilo, né, Oresteia, né, que é uma tríade, Agamenon, Coéfaras e Eumênides, e com os professores Darcy Ribeiro e a professora Carla. Poderíamos dizer que 15 séculos, enfim, 20 séculos antes, o Estado moderno surge no 14º, 15º século da era cristã, e 5 séculos antes de Cristo, poderíamos dizer que os gregos ali, a ideia da polis, a ideia da justiça, a ideia do tribunal que se põe, simbolicamente é aquilo que se repete na modernidade depois, ou até mais do que... Em certo sentido, se nós pegarmos o que se criou, literalmente, se nós usarmos a palavra criar, em termos de justiça, de lá até hoje, é muito pouco.
É muito pouco. Nós ainda temos uma acusação e a própria Atenéa diz que, por uma questão de lógica, os acusadores falam primeiro para expor de maneira adequada os seus fatos. Que até hoje é assim. Que até hoje é assim. E depois a defesa apresenta os seus argumentos, né, e o juiz vai convencer. Ou seja, a tese, a antítese e uma síntese. Claro. Até hoje isto se apresenta de maneiras... A própria ideia de justiça hoje ainda contém o simbolismo. Quase daquela... Não se define justiça de uma maneira hoje mais universal. Não se consegue definir. Bom, o tribunal, efetivamente, na história da humanidade, é tratado pela primeira vez por Ésquilo. E nós não podemos esquecer que no final, né, para terminar, quer dizer, com chave de ouro, a Palas diz, não é, claramente que as irmãs, o temor e o respeito devem andar juntos, porque não podemos ter leviandade. A ideia da pena também, a ideia de o déspota, né? A ideia nem o despotismo, nem o liberalismo total, não é? Que ela chama, inclusive, da anarquia. Nem a anarquia, nem o despotismo. Nós temos que ter harmonia, ela pede essa harmonia, e quem vai cuidar dessa harmonia seriam as Eumênides, e, na verdade, a responsabilização do povo, dos juízes, que cuidassem, não é? Porque sem punição, na verdade, sem punição, não há, a justiça não se perpetua, quer dizer, alguns podem passar por cima das leis. Sim, a ideia da pena enquanto temor, né, e enquanto punição, nessas duas questões, né. E é interessante... E o papel da interdição do direito também, né? A intermediação. Intermediação e a interdição do Estado e do direito frente a a velha questão que é da vingança, que se passa da fase da vingança para uma fase civilizada do direito. O próprio Ost vai colocar a ideia da violência simbólica hoje, isto simplesmente só altera de mãos, ou seja, a lei do talião, a vingança privada, o próprio Estado hoje se encarrega de uma maneira mais socializada a difundir, né, a retribuir isto de um caráter social de pacificação. O mais importante no julgamento, a Atenéa, quando abre o julgamento, é o seguinte: este tribunal é para todo e sempre. Para todo e sempre. Para todo e sempre, a expressão da Atenéa dizendo que, como se dissesse, aqui está a chave da autorrealização, né, das pessoas em relação à justiça, porque a justiça traz aquela ideia de paz social que somente um julgamento justo dessa terminologia pode permitir. Não deixa de ser a institucionalização, na verdade, da vingança. Porque a vingança feita pela justiça, a punição. Quer dizer, é uma institucionalização da vingança, mas passa do direito privado, de um direito privado para um direito público. Não é? Nós temos essa E veja que só no iluminismo, de certo modo, depois, é que com Beccaria se sai das penas corporais para o código, mas veja que em Ésquilo essa questão toda metaforizada já, quer dizer, o modo como o mito explica, todas aquelas tragédias para mostrar que da moral, vingança se passa para, quer dizer, o direito faz a transição, né? E mais do que isso faz a transição trazendo, e aí o Darcy falava nisso, quer dizer, aí já a democracia, a ideia da participação do povo. Por isto, uma das vertentes hoje que se tem discutido é de democracia participativa, o porquê a ideia de democracia participativa nesta perspectiva, né, do povo poder participar das suas decisões de uma maneira mais, digamos assim, mais prática. E não só através do simbolismo. O Ésquilo chega a alterar o mito várias vezes, ele altera a tradição, não por desrespeitá-la, mas para mostrar a transição que Atenas, na verdade, que a sociedade vive. Então, para mostrar essa transição, né, do direito antigo para o direito moderno, quer dizer, a modernização da sociedade, ele quebra, às vezes, a sequência do mito para poder colocar a reflexão, para poder mostrar ao povo, e o povo aceita com muita alegria. Isso é muito importante. Tanto que a peça foi vitoriosa. Essa quebra, exatamente pela importância e da beleza do texto, né? Nós estamos discutindo aqui no programa Direito e Literatura, na nossa segunda temporada, é o 24º programa, e não poderia ser nada melhor do que esse belo texto, essa tríade Agamenon, Coéfras e Eumênides, que é o Ésquilo, a institucionalização, quer dizer, do direito no século V a.C., quer dizer, o papel do mito e do que o direito ainda guarda disso, das mitificações e o que ele avançou
né, nesse sentido hoje, por exemplo, do Estado Democrático. Essa própria peça quebra uma série de paradigmas na época em que foi apresentada. Não se repetia peças na Grécia Antiga. Esta foi uma das poucas, mesmo em vida, que se repetiu durante... Foi o primeiro julgamento e único julgamento numa peça. Numa peça, exato. Isso é fundamental. Isso foi né? repetido várias vezes depois. É bom deixar isso frisado. Foi a né? única vez que um julgamento foi representado numa peça, numa tragédia, não é, com o cunho, claro, de instaurar uma nova forma, uma nova ordem, digamos assim. E que felizmente nos chegou até hoje de uma maneira bela. O que é muito raro, às vezes, em algumas peças desses... né, tragediógrafos aí que escrevem sobre essas peças, é muito difícil. Exatamente. Uma questão assim, então, que fica, enfim, de um debate como esse é como a literatura, os textos, né, é possível um historiador contar diretamente, enfim, narrando a história. Mas os gregos arrumaram outro modo de fazer isso. Inclusive quebrando a unidade, às vezes, temporal, a unidade espacial, né? Saindo, não é? Eles retiram dos locais, né? Mas às vezes com uma simbologia muito grande. Tirando de Delfos, levando a Atenas, qual a simbologia? No alto, né? Areópagos. Por que em Areópagos? Por que, a simbologia, por que Atenas? Não é? Então é uma simbologia, são fatos não aleatórios, mas são encontros, quer dizer, é uma vontade de refletir sobre uma sociedade que tem de se modificar. Cada palavra ali tem um significado. O deslocamento para Atenas representa que, dentre as várias polis, Atenas ainda gozava de certo predomínio. Como a democracia estava basicamente se desenvolvendo em Atenas, o julgamento para Atenas, né, de Argos, de Micenas, depois a purificação no oráculo, e de Delfos até chegar a Atenas representa o ápice, o simbolismo da democracia própria, aonde a transmutação não poderia dar em nenhuma outra polis senão Atenas. E aí vem o logos, né? Daí vem a racionalidade, que impera em Atenas. Cara. E pode-se dizer, né, que o Estado moderno que surge a partir de Hobbes, enfim, da teoria hobbesiana, em 1400, 1500, enfim, essa transição do medievo que dura 200 anos, se pode dizer que não havia Estado antigo. Agora, de um lado, nós tínhamos a polis grega e as civitas em Roma, que, de certo modo, se nós pegarmos uma tese da continuidade histórica e não de uma quebra com a modernidade, se pode dizer que ali havia uma forma de Estado antigo. Não é verdade? Essa questão. E sempre ali no papel da interdição do direito. O direito representou, para esta peça, especificamente essa, trouxe algo que até então era inimaginável. A peça foi ovacionada, né, porque ele teve a perspicácia de fazer essa transição em relação àquilo que ele estava, naquele momento, conturbado. O sistema político, na época, era bastante conturbado, porque o poder que se passa para os juízes, na época, os arcondes, eram pessoas abastadas, que nem por isso retirava, durante quanto tempo nós tivemos isso, retirou a grandeza do deslocamento, do eixo temático da questão, para a ideia da justiça pública. O Ésquilo era habilidoso, não é? Ele conseguiu imaginar, viu o momento em que era retirado desses juízes, não é? Era retirado o poder administrativo e político, não eram mais reis, não eram mais governantes. Exatamente. E ele fez, esses sábios serão ouvidos, terão a sua, né, representatividade, fazendo então com que eles compusessem um julgamento. Eles passaram a trabalhar com os assassinatos, né, com os crimes de lesão corporal, não é? Com os incêndios, é muito interessante. Eles passaram e principalmente a julgar o homicídio que era julgado pelos pares. E, aliás, se nós pegarmos digamos assim, o primeiro tribunal do júri, o primeiro tribunal é em Ésquilo, e depois em 1006, mais ou menos, na era cristã, o rei Guilherme sai na Inglaterra, pegando, aí veja o simbolismo, 12 pessoas de cada comunidade,
para fazer os julgamentos. Os 12 anciões. Os 12 anciões, Os 12 que é anciões, 12 exatamente. apóstolos, que repete que o júri americano até hoje tem 12 jurados. Quer dizer, se pega a simbologia, e veja o simbólico Poderíamos disso. pensar em Roma também, né, com os senadores, os homens mais velhos, quer dizer, esses anciãos, quer dizer, essas pessoas mais velhas, representativas de tradição, e ao mesmo, Exato. não é? Então ele Perfeito. leva em conta essa tradição, mas inova. Então ele dá a todos, né? Ele é muito habilidoso, muito político, ele consegue agradar a todos e com certeza pela beleza, não é? Pela sua, digamos, arte, ele consegue vencer, inclusive, né? E os romanos aproveitaram muito bem isso, porque a ideia que nós temos até hoje, o princípio iura novit curia, de reconhecido por todos, ao conquistar, traduz isso, porque na Grécia era iura non novit curia. E traduza pela isso para o polis. telespectador. O direito deve ser conhecido de todos, ou seja, Isso. o artigo 3º da lei de introdução. Claro. Inclusive a lei, Então, né? ao tomarem, e o direito romano chegou com essa força, porque ao tomarem as comunidades, as outras civilizações, eles não instituíam os seus costumes, mas somente o direito. E se difundiu até hoje Isso em Roma de é uma muito maneira forte. brilhante. Perfeito. Né, de uma maneira brilhante. Temos 30 segundos para cada um. Não, O que fica? Por que as pessoas devem ler o Ésquilo? eu Não acho só que- pela beleza do texto, Não, eu vou mas falar também... pelo lado feminino. Isto. Então, nós não falamos na Electra, Não nós falamos, não falamos na exato, Clitemnestra, exatamente, né? né? Mas Da são mudança figuras- para o paradigma Exatamente. do patriarcal. Nós falamos apenas que uma mãe foi assassinada pelo filho, né? Ela sempre disse que deu leite, não é, para o filho, amamentou, nutriu e ela foi assassinada. E o homem ali é posto em foco. Não é? Claro. Como naquela sociedade, quer dizer, Apolo apoia o homem e nós vemos esse apoio, né, insistentemente. Mas as mulheres de Ésquilo são mulheres libertadoras. Electra, ela planta a semente da vingança na cabeça de Orestes. Ela que vai lá e diz, nós precisamos vingar, nós precisamos... Ela tem um repúdio, ela tem uma dor em relação à mãe. Aliás, os nossos programas todos, muitos deles trataram exatamente de livros em que as mulheres eram fortemente, né, eram Ela personagens. entra em cena né? só para isso, depois ela Exatamente. some de cena, ele diz, vai para o palácio. 15 segundos. A mais importante para mim é a capacidade que os autores gregos têm de perceber até hoje a natureza humana em sua pujança, né, que se traduz até hoje essa capacidade de ler os eventos e traduzir durante séculos e séculos. Bom, as tragédias gregas acabaram instituindo, né, a nossa civilização. Nós estamos chegando ao fim, né, atravessamos séculos e eu agradeço a presença dos nossos debatedores e a audiência dos nossos telespectadores que nos acompanharam nesse projeto Direito e Literatura, do Fato à Ficção, por 24 programas. Esse projeto é um projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Hermenêutica Jurídica, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e do Programa de Pós-Graduação em Letras da Uniriter. Mais informações você encontra no site www.ihj.org.br e também você pode entrar em contato, né, dando sua opinião, etc., pelo nosso mail ihj@ihj.org.br. Até mais.